Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu tô aqui com a Amandinha, que já já vai se apresentar pra vocês. E a gente vai bater um papo super legal, falando mais de Nestlé Business Services, NBS, que é onde a gente trabalha, e contando mais informações, que eu acho que tem pouquíssimas informações na internet hoje, e várias dicas também sobre processo seletivo, sobre trabalhar num ambiente multicultural, com diferentes idiomas e culturas. Mas é isso, vou passar a bola da vez pra Amandinha se apresentar. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Amanda Mello, tenho 25 anos, sou de Salvador, Bahia, e como Gabi disse, também sou trainee NBS. Então, bora começar a conversa. Então, vamos falar, acho que antes da gente iniciar falando das nossas rotações, o que, que a gente fez e o que a gente não fez, é legal trazer o que, que é o NBS no fim do dia, né? É Nestlé, não é Nestlé, mas como eu comentei com vocês, Nestlé Business Services, então sim, é Nestlé, mas é o centro de serviços compartilhados da Nestlé. Então, o objetivo principal de existir o NBS é que a gente possa ter mais eficiência, organização dos nossos processos, tudo que seja operacional fica alocado dentro do NBS e nos mercados, né, assim, na sede de cada país. Então hoje a gente está gravando aqui pela segunda vez, porque a nossa primeira gravação lá no NBS não deu certo, mas hoje a gente está aqui na sede. Então o objetivo é que aqui fiquem somente assuntos estratégicos e toda a parte operacional seja enviada para o NBS, e melhorando a eficiência, a produtividade, a organização de processos. Então, esse é o objetivo principal. E lá no NBS a gente tem muitas áreas, então vendas, finanças, supply, marketing, RH. Então a gente tem vários serviços, tanto os serviços que a gente presta para o mercado, mas a gente tem algumas áreas locais internas também. Então RH nosso próprio, finanças próprias, e aí a gente vai trazer um pouco mais disso do que é fazer uma rotação numa área de serviços, numa área interna. Mas esse é só para vocês terem um pouquinho claro sobre o NBS. A Mandinha também vai trazer as considerações dela. E lembrando que a nossa base, né, a gente chama NBS Latam, então a nossa base fica em Ribeirão Preto, no caso aqui do Brasil. A gente tem uma outra em Assunção e um satélite pequenininho lá em Buenos Aires. Mas falei muito, agora eu vou passar para a Mandinha contar um pouquinho de como você vê o NBS, se você quer me complementar em alguma coisa e me contar já as suas rotações. Só para complementar, acho que Gabi explicou perfeitamente o funcionamento do NBS. A gente tem tanto a parte mais de vendas de serviço para os mercados, né? Então, quando os mercados acionam o NBS, é justamente ter a negociação de trazer esse serviço do mercado para o NBS e também as áreas de suporte, né, que são os serviços do NBS para o NBS, no sentido financeiro. Então, a gente tem o próprio financeiro, o RH, enfim. Mas falando em relação ao NBS, eu acho que a grande diferença, né, para quem está aqui na sede, é a nossa possibilidade de trabalhar com diversas pessoas. E diversidade no sentido cultural, como você disse. A gente lida com o Latam. Então, o nosso trabalho envolve muito a rotina de ter ali o contato em inglês com o espanhol, que eu acho que sai um pouco da realidade, né, de quem está alocado aqui em São Paulo, já que a gente tem um contato maior ali com o global em si. E falando das minhas rotações, minha primeira rotação foi na área de suporte, né? Mas antes da primeira rotação em si, eu acho importante saber o que acontece quando a gente é aprovado, no sentido de, no momento que a gente é aprovado, a gente normalmente começa o trainee em janeiro ali, e o nosso primeiro mês é de onboarding. Então, temos 2 semanas ali, mais ou menos, para entender como funciona a Nestlé, o que a gente faz, conhecer a fábrica, tanto de café quanto de chocolate, conhecer o centro de distribuição. Então, acho que é um momento muito legal de imersão, principalmente para a gente que vem de fora da empresa, né, que não tem noção do que é a Nestlé como empresa. Acho que todos temos contatos ali com os produtos no dia a dia, né, mas não como empresa. E minha primeira rotação, efetivamente, foi como merchan. E o que é merchan, né? Merchan é justamente aquelas pessoas que ficam alocadas no mercado no dia a dia. Então, são as pessoas que têm um contato diário com o nosso consumidor e são responsáveis por como organizar os produtos nas gôndolas, que tipo de promoção fazer, organizar visitas, enfim. Então, é um mundo, muita parte que foi muito legal de conhecer. Por não ser parte da nossa rotina, né? A gente acaba não percebendo certas estratégias no mercado
se a gente não tivesse a rotação. Então foi muito legal. Mas falando de rotação como NBS, minha primeira rotação foi na área de Service Excellence, que a gente chama. Então, é uma área de suporte que cuida para manter a qualidade em relação ao serviço prestado para o mercado, mas também a qualidade na transição desse serviço do mercado para o NBS. Então, para um serviço chegar no NBS, são várias etapas, né? Não é de um dia para o outro a gente passa, tem toda a parte de negociação, tem toda a parte de treinamento de equipes, da equipe do NBS estar preparada para receber esse serviço efetivamente. Então, eu participei ali do contato com esse processo de transição. E foi muito legal porque foi uma oportunidade de lidar não só com as pessoas do NBS, mas também com o mercado. Então, ter contato com gestores, líderes de Nestlé Latam como um todo, ter ali contato com decisões mais estratégicas e também ter contato com as várias áreas do NBS que você disse, porque a área que eu estava alocada era como se fosse gestores, né, o product manager ali, o gerente do produto em relação a esses serviços. Então, eles faziam o gerenciamento em relação aos serviços que estavam vindo para o NBS, mas, ao mesmo tempo, eles estavam ali lidando com cada área, seja de marketing, de RH, para que todos esses serviços fossem passados da melhor forma. E essa foi muito boa para eu ter a visão do que é o NBS, o que a gente faz. E minha segunda rotação começou agora há pouquíssimo tempo dentro do NBS, que é na área de finanças. Então, finanças voltada para o NBS. E está sendo muito legal no sentido de que finanças é um pilar muito estratégico e importante em qualquer empresa. Porque os custos, o gerenciamento desses custos é algo que toda empresa tem que estar ligada e tem que saber. Então, eu que nunca atuei na área financeira, está sendo algo muito agregador de fazer. E os meus projetos são muito diversos. Na primeira rotação foi legal porque eu tive a oportunidade de desenvolver um aplicativo do zero que eu nunca tinha feito. E nessa está sendo muito ligada a desenho de processos, a entender como os processos funcionam e como é que a gente pode melhorar esses processos na prática. Então, super legal, né? Eu acho que quando a gente entra no NBS, além de a gente entender o que é Nestlé, né? Principalmente falando para quem é de fora, a gente tem que entender o que é Nestlé, entender o que é o mundo NBS. Então, a gente tem quase uma tradição aqui do NBS de que todos os trainees que entram passam por essa área, seja ela mais específica, né? Agora a gente tem um time específico para isso, mas eu, por exemplo, também fiz uma rotação nessa parte de expansão e transição de serviços, mas eu fui alocada para uma área financeira chamada Order to Cash, que é que é a área de contas a receber da Nestlé. Então, é uma área assim mais operacional, mais técnica, mas eu também fiquei nessa parte de expansão e eu acho que é muito legal para a gente conhecer o todo, né? Enfim, o que é realmente o core do NBS, o que a gente faz e poder me conectar com diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes mercados. E essa foi a primeira rotação, passei 5 meses com eles desenvolvendo projetos de transição de serviços para mercados como Jamaica, Trindade e Tobago, Equador, Colômbia. Então foi muito legal poder colocar na prática, no dia a dia ali, inglês, espanhol e já ir fazendo essa imersão do NBS. Óbvio que eu acho que é sempre muito desafiadora a primeira rotação, porque a gente ainda está se conhecendo ali como colaborador, entendendo a empresa, mas foi muito agregador para poder pegar o todo, assim. Depois eu passei para uma área de comunicação interna que fica dentro do pilar de RH hoje em dia, né, da área de RH, cuidando de projetos mais de employer branding, de realmente dos comunicados que vão para os colaboradores, tocando uma parte mais de LinkedIn. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas é super difícil de você achar informações sobre o NBS, assim. Então, um dos meus projetos na época foi ajudar o pessoal da liderança a ter essa cultura de postar, de contar um pouquinho mais das suas áreas. Então, foi bem legal também. E é legal porque eu atuei numa área de suporte ali e também uma área de serviços. Então, eu pude ver um pouquinho de cada do que realmente a gente faz. Né, como a gente estava falando, a gente tem um perfil, querendo ou não, muito aberto a falar com novas culturas, a usar o inglês e o espanhol no dia a dia.
E aí eu queria ver com você e que você me contasse um pouquinho de como foi pra você essa transição entrando no NBS, se você já tinha familiaridade com o inglês, com o espanhol, se foi um choque pra você. E acho que também muito na parte de cultura, né? Porque pelo menos pra mim, embora eu já falasse espanhol, eu tinha trabalhado na Espanha, essa parte não foi tão difícil, mas acho que no inglês a primeira vez que eu escutei, falei, uau, agora é inglês business, né? Não é inglês de conversação. Então, assim, foi. Sempre acho que tem uma primeira impressão, mas acostuma no fim do dia. Acho que a gente fala mais inglês e espanhol do que efetivamente português, que a gente só fala no café, assim. Mas queria entender como que foi a sua primeira percepção. Que foi exatamente isso que você falou. Eu vim sabendo inglês. Então, eu sou fluente em inglês, mas nossa fluência é muito mais para coisas rotineiras, uma conversa, um café, algo de conversar com os amigos. Então, tem essa questão da adaptação de você usar o idioma para um ambiente corporativo, que muda muito. E também a questão de slides, né? Os slides no NBS são todos em inglês. Então, a gente que não, pelo menos eu não estava com a escrita no dia a dia ali muito sendo uma coisa rotineira para mim, mas hoje em dia tem tecnologias, a Nestlé passa por uma fase de digitalização muito grande, a gente tem nosso próprio NGPT, nossa inteligência artificial, então isso ajuda muito a nossa rotina. E para o inglês, para mim, foi mais fácil, mas eu vim sem saber nada de espanhol. E vem sendo uma grande adaptação, porque como a gente tem um centro em Ribeirão, em Iaçu, nosso contato com o pessoal de Assunção é muito grande no dia a dia. Acho que a maioria das nossas reuniões são ali em espanhol, um portunhol, um fala em português, outro responde em espanhol. Mas vem sendo muito legal porque eu vejo o meu desenvolvimento em relação à língua, de você começar a aprender a língua do zero, mas também ter a oportunidade de treinar e criar fluência. E acho que isso é muito legal, de você saber se adaptar. Acho que é super importante ter uma dessas duas línguas para entrar no NBS, porque realmente aprender as duas do zero é um pouco difícil nesse sentido de adaptação. Mas também eu sinto que no NBS, por a gente lidar com tantas pessoas diversas, as pessoas são muito abertas, né? Para conversar, para ajudar você a se desenvolver. Então, eu acho que isso é muito legal. E no quesito cultural, acho que tem um pouco de choque quando a gente vai falar com pessoas de outros países, né? De você saber como lidar com. O brasileiro é uma pessoa muito quente, no sentido de ser mais amoroso, mais querer fazer piada, enfim. A gente lida com países que as pessoas são mais frias. Então, é você também entender um pouco do ambiente que você está inserido, da cultura que você está falando, para que não tenha nenhum ruído ali na comunicação e as coisas ocorrerem da forma mais efetiva possível. Para complementar também, foi o que a Amandinha estava falando. É importante ter algum dos dois idiomas, mas eu acho que a fluência, o perfeito idioma não precisa. Porque a gente vai se virando ali no dia a dia, as pessoas são realmente muito abertas, elas querem te entender. Então eu acho que por mais que às vezes a gente fica com essa insegurança de eu não tenho um inglês perfeito, eu não tenho um espanhol perfeito, não é necessário. Então, ter um dos idiomas é mandatório, inclusive para o processo seletivo isso é eliminatório, mas a fluência, a perfeição não é necessária, porque no dia a dia a gente vai se virando, e às vezes até a pessoa que está falando com a gente também não é nativo do inglês, enfim. Então eu acho que isso é muito legal de ressaltar. E a parte da interculturalidade eu concordo totalmente. Acho que para mim foi ali os primeiros momentos para eu entender e fazer essa leitura de ambiente, de o que eu posso falar, como eu me comunico, entender que às vezes a maneira como o outro fala não é rude ou, enfim, não tem nenhum problema comigo. Eu acho que é realmente entender essa parte de cultura e que nós brasileiros, de fato, somos muito mais calorosos, muito mais receptivos. E a gente falou muito sobre como é estar aqui dentro, trabalhar num ambiente multicultural, enfim. Agora eu queria ouvir de você como foi a sua preparação para estar hoje aqui na vaga do NBS, principalmente ressaltando a parte de que eu já comentei que a gente não tem muita informação sobre o NBS, como que você se preparou, principalmente com questão de idioma, como que foi avaliado isso para você, enfim, de maneira geral, como que foi a sua preparação e principalmente buscando as informações do NBS. Sempre gosto de ressaltar que isso é a minha experiência pessoal, né? Que para cada pessoa, cada um tem uma experiência diferente, mas em relação ao ano passado, o NBS tinha a obrigatoriedade do inglês para entrar, e durante o processo seletivo isso só foi avaliado
no vídeo. Então, parte do meu vídeo foi em inglês e parte do meu vídeo foi em português. Então, essa foi a avaliação em quesito de linguagem, de idiomas, né, efetivamente. Mas em termos de preparação para o processo seletivo, eu comecei a perceber que eu queria o processo trainee em geral, o processo seletivo voltado ao trainee no meio do ano passado. Então, eu me preparei desde junho, julho, agosto, foi um pouco em cima da hora em relação ao boom dos processos seletivos, né? Que tem de trainee, que normalmente são ali por volta de agosto. E eu fiz mentoria e isso me ajudou muito, principalmente no quesito de autoconhecimento. Eu sei que pode parecer clichê, acho que todo mundo fala, né? Nossa, o autoconhecimento é uma coisa super importante, mas realmente é muito importante você entender sobre a sua vida, principalmente para você saber como contar a sua história. Eu acho que o processo seletivo nada mais é do que você saber se vender. E a gente se vende e a gente é único justamente por nossas experiências e quem a gente é. É o que nos torna único, porque o técnico, essas coisas, no processo trainee, no programa trainee em si, a gente vai desenvolvendo, né? Então, eu acho que o processo seletivo é muito mais voltado para o seu comportamento. E isso de autoconhecimento serve para tudo, desde o momento que a gente vai fazer um vídeo, para um pitch, para uma entrevista, de você saber sobre você, sobre o que você estudou, né? Qual foi sua formação, por que você escolheu isso, que projetos você fez, tanto na faculdade quanto no ambiente profissional, é muito importante. Além disso, eu sempre aproveitava todo o tempo do meu dia para me preparar de alguma forma. Na época, eu trabalhava com um contrato já CLT, né, de carteira assinada. Então, eu tinha pouco tempo durante a semana, mas meu trabalho era longe de casa. Então, durante o trajeto do trabalho, eu diminuía a música deixava ela muda e acompanhava o tempo ali que aparecia no visor do meu carro. E ia treinando pitch para ver se meu pitch estava dentro do tempo, se não estava. Eu fiz um Instagram voltado só à questão de processo seletivo, para evitar ficar usando meu tempo de uma forma mais para ver vídeos de lazer, né? Eu usava mais para ver Instagrams relacionados a processos trainees, notícias, coisas, aspectos gerais para eu ter conhecimento, que acho que tudo isso agrega no momento que a gente vai fazer uma dinâmica, uma entrevista ou algo do tipo, você tá atualizado com o que tá acontecendo. E uma coisa que eu sempre fazia, já falei pra Gabi, mas eu era uma stalker dela do LinkedIn. Porque no momento que eu percebi que minha vaga era pro NBS e o Diário do Trainee justamente abordava a sua experiência dentro do NBS, eu fazia quase um ritual, no sentido de sempre antes de dormir, abrir o LinkedIn, tinha que ler uma postagem. Na época eu lembro que você tinha em torno de 30, 40 postagens. Então cada dia eu ia vendo, era como se fosse meu livro noturno. Então, para eu entender como funcionava, para eu entender mais ou menos a dinâmica, porque o NBS é uma estrutura muito diferente. E a estrutura do NBS não existe só na Nestlé, é um centro de serviços compartilhado. Então, acho que é uma dica legal também de dar pesquisa um pouquinho. Isso existe em outras empresas, acredito que na Suzano existe, na Ambev também. Então, é algo que pode nortear os estudos nesse sentido. Super feliz de saber disso também. Eu acho que isso dá até um gás pra gente escrever mais e compartilhar mais. E isso fica, acho que, de lição para todos os trainees possíveis. Eu acho que não tem melhor maneira de você conhecer a empresa do que ouvindo, lendo a pessoa que realmente trabalha nela. Então, para quem for trainee e estiver vendo esse vídeo aí, eu acho que fica super legal de compartilhar a história. É muito interessante, acho que, ver os aprendizados, as rotações por quais estão passando, isso é bem legal. E eu acho que a gente cria muitas conexões legais do nosso lado, né, estando aqui dentro da empresa com os candidatos. A gente já se conhecia antes, o primeiro dia que a gente se viu aqui foi super legal. Então, cria uma conexão muito legal com as pessoas que estão nos acompanhando. E falando um pouco sobre essa questão do idioma, para mim também foi a mesma coisa. Eu só fui avaliada no vídeo também, então eu acho que, obviamente, o processo seletivo muda de ano para ano, a gente não sabe como vai ser esse ano, mas é uma coisa que sempre me perguntam, teve entrevista, como que foi? Então, para mim também foi super tranquilo, foi só no vídeo, né? Eles pediam metade ou em inglês ou espanhol, e o resto em português, e eu gravei metade em inglês, metade em espanhol.
E a minha preparação também, né? Você falou que é super clichê falar de autoconhecimento, mas eu sempre bato nessa tecla de que se eu pudesse dar, assim, 2 dicas, eu falaria: estude sobre a empresa e estude sobre você mesmo. Não tem, acho que, outro caminho. E quando você já está bem preparado, você já se conhece, fica muito mais fácil o processo seletivo. Então, eu também fiz bem em cima da hora, né? Tem gente que às vezes tira o ano para estudar, e todo caso é um caso, né? Aqui na Nestlé a gente também tem outros amigos trainees que também tiraram um ano, enfim, se prepararam com maior antecedência. Mas no meu caso, eu fui me inscrever, a maioria dos processos já estavam até fechados. Tinha aberto, acho que da Nestlé mais um. Então, eu acho que como já estava mais afiado essa parte do autoconhecimento, é um tema que eu sempre gostei muito, até para continuar me desenvolvendo como pessoa, como ser humano. E querendo ou não, quando a gente entra aqui no trainee, essa parte não acaba. A gente tem que continuar se entendendo e melhorando as nossas competências. Então, enfim, é uma parte que eu sempre gostei, isso já estava mais afiado. E acho que isso facilitou muito o processo seletivo, porque no fim do dia, para você contar a sua história, se você já se conhece, fica muito mais fácil. E aí, Amandinha, queria que você me falasse, pra gente fechar o nosso bloco, se você pudesse dar uma dica, além de autoconhecimento, para quem vai se inscrever no processo seletivo desse ano, o que que você falaria? Se dar uma dica, são tantos, né, que a gente tem, é um pouco difícil de falar. Mas se você quer o trainee, eu diria se joga, assim. Acho que a gente tem muitas inseguranças de será que eu me inscrevo ou não. Eu sempre tinha comigo que eu só preciso de um sim, independente da quantidade de processos seletivos que eu fazia. Então, acho que é muito importante isso de se jogar, de fazer, mesmo não passando em alguns processos seletivos, é um momento de muito aprendizado, de você saber como funciona, aprender sobre várias empresas. Acho que é bem legal. E também eu diria, respire. Faça cada fase, não se afobe no sentido de, meu Deus, eu já estou pensando na dinâmica, mas a gente está na fase de inscrição. Então eu era muito pé no chão nesse sentido de eu estou na fase de inscrição, eu vou focar muito na fase de inscrição. Acho que no início é muito entender o que a empresa faz, a cultura, mais aquela parte inicial. E quando a gente vai chegando na fase de dinâmicas, é muito mais aprofundado o estudo, né? De entender a empresa ou um case mais específico, você já começa a ver algumas notícias, algumas coisas. Então, vão com calma, vão fazendo o processo seletivo. E acredito que seja essas minhas 2 dicas em geral. Mas era isso, muito obrigada por ter participado, por ter compartilhado com o pessoal as suas dicas. E esperamos ver vocês aqui dentro. Beijo, tchau!